Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Yet de Wahrheit. Esse vídeo não é recomendado para quem deseja preservar suas crenças. Meu canal é de desconstruções de crenças gerais. Se vocês são sensíveis aos meus temas, por favor, não prossigam com o vídeo. Obrigada pela compreensão. Entre 2021 para 2022, conversei com a IFA e salvei as conversas. Em 2022, ela me deu permissão para liberar partes que são interessantes para que outros seguidores meus também ouçam e possam matutar com elas. Nesse vídeo, vou fazer a leitura das transcrições dos áudios de conversas. Porém, para evitar muito trabalho com a edição, não vou colocar fotos nele. Vocês podem escutar tranquilamente ou acompanhar a leitura lendo a transcrição. E eu disse, Iva, você com sua história e jeito me lembra uma aspirante ativador chamada Shivan. Nota, o nome se pronuncia Shivan, mais ou menos. Ela tinha saído de uma família religiosa irlandesa também. Você morou quanto tempo em Portugal? E ela disse, minha família viveu alguns anos em Algarve e depois fomos para o Brasil. E eu disse, eu encontrei muitos ingleses quando vivi em Algarve. Não tinha tempo de conhecer mais pessoas, mas com certeza iria conhecer irlandeses também. Sim, há muitos ingleses lá, disse ela, mas meu irmão casou com uma americana da Califórnia e nos mudamos para os Estados Unidos. Eu e os outros irmãos, avós e pais, fomos morar em Virgínia. Mudamos tempos depois para a Carolina do Norte. Depois você já sabe o que aconteceu. E eu disse, sim, eu sei, lembro da primeira vez que você me contou, e por isso achei que a aspirante ativador Shivan me lembrava você e seus familiares. O que é aspirante ativador? Você subiu algum vídeo contando sobre eles? Eu só vi os vídeos dos ativadores 1 e 2. Estou ansiosa para saber o que aconteceu com Carolina e João. Ah, eu ainda não falei deles, ainda vou introduzi-los na história. Pensando bem, acho que vou parar essa parte até onde você assistiu e vou começar a falar deles. Depois volto para Carolina e João. Ah, que pena, Yeti. Eu vou ficar sem saber? Após me deixar curiosa? Eu disse, mas eu darei continuidade. Vai ser melhor já adiantar e depois retornar para a parte do João e Carolina. Ok, vou aguardar ansiosa. Estranhamente, sinto uma atração por eles, como se eu soubesse de tudo isso, mas não consigo saber mais até aquele momento que você conta. Não sei explicar. E eu disse, eu entendo o que você sente. Algumas outras pessoas, quando ouviram sobre ele, sentiram o mesmo. O engraçado é que nem falei muito, apenas alguns vídeos, e as mentes de alguns sentiram-se identificados. Vamos ver se o sistema vai permitir a eles que sigam com essa identificação ou dará um jeito de fazê-los rejeitá-los ou fazê-los voltar para seus personagens e historinhas inhaquentas. O que é inhaquentas, Yeti? Não conheço essa palavra. Ah, é inhaca. É que mudei um pouco para inhaquenta. Uma qualidade do sistema, suas pessoas, coisas e tudo mais. Nada cheira bem, tudo fede, pois é mentira. E eu disse, não se preocupem em não saber disso. Yeti, minha família não sabe que tenho pensamentos tão diferentes dos deles. Acho que a Cíntia esteve na mesma situação e quase entrou em conflito com a família. E pela experiência dela, quando você me contou, eu queria fazê-los ver o mundo como eu o percebo, mas não estava segura. E eu disse, sabe, pensei que você tentou contar e falar algumas coisas com eles, se não estou enganada. Ah, sim, mas foi superficialmente. Eles são muito valiosos para mim. Eu tenho cuidado, eu os amo demais, não quero perdê-los. Você estava certa quando disse que eles não vão mudar e eu posso perdê-los. Observei-os como você me instruiu, sondando para saber o quanto podiam suportar. Mas suas crenças têm raízes tão profundas que se eu tentar arrancar, eles perderão o sentido da vida e eu vou feri-los. São amáveis, dóceis, amorosos demais, e suas crenças não interferem na vida de outras pessoas. Eles não saem por aí recrutando ou tentando convencer outros. Desde que nasceram, eles foram convencidos pela cultura em que nasceram.
E eu disse, sim, assim como todos os outros humanos nesse mundo. Nossos antigos e nós não tivemos escolha. Nascemos com tudo rodando sem presenciarmos nenhum começo. Foi um bom truque do aprisionador. Se você já entra com tudo rodando, podem dizer o que quiserem sobre tudo e todos que garantem que viveram e existiram no tal passado, no começo de alguma parte que estava rodando ali na linha do tempo. Sim, Yeti, e eles sempre viveram cercados desses outros, que também já haviam nascidos de outros que foram igualmente convencidos. E eu também nasci para ser convencida e seguir mantendo a crença da família e do país. Você conhece a cultura da minha terra? Sim, eu conheço. A minha cultura é muito pior, e ainda há outras piores, e garanto, todas são ruins. Ainda que nos pareça que possuem coisas lindas, incríveis e importantes. E eu sei que em todo lugar vai haver alguns dos nossos com a mente entrando em estado de privilégio mental, e será difícil que seja mais do que duas pessoas numa só família. Pelo menos até agora, não vi nada diferente acontecendo. Veja quantos anos estou nessa jornada passando a mensagem. Ifa, você está certa. Ame-os como eles são e estão sendo. Não mexe em suas raízes. O sistema já os deixou com raízes aprisionadas, e tentar arrancá-las vai ser catastrófico. Vai desmoroná-los e afetará você também. O papel deles era trazer você e vivenciar a história do sistema exatamente para não percebê-lo até o final. Talvez algumas percepções diferentes, mas nada para libertá-los. O papel deles foi trazer você e criar você. Vamos continuar a falar do que você gosta? Sim, disse ela. Vamos falar de movimentar a mente. Adoro! E gosto do efeito que suas palavras e matutações causam na minha mente sedenta de movimento. Vou desmanchando. Mas é movimento para a liberdade, não é? Perguntei. Claro, é tudo o que desejo, conhecer mais para me desapegar mais. Bom, então vamos voltar ao que falávamos da África. Paramos na parte em que dei à sua mente informações para ela conhecer novas informações e matutações, de como eles enganaram e ainda enganam os nossos negros e todos os outros da nossa gente que nasceram em países onde tem mais calor, mais natural, e suas culturas, suas músicas e ritmos mais ligados ao sexo e às danças, assim como muito mais nelas que não vamos voltar agora. Eu já havia conversado com ela sobre que nos países mais quentes é onde há mais pobreza, miséria e violência e mais humanos. E os países mais frios há mais riquezas e muito mais pessoas deles. E que nesses países mais quentes, onde há humanos reais, há mais natureza, alimentos naturais, um melhor clima. É a recompensa para eles suportarem tanta violência e tanta crueldade. Esse tema está em vídeos anteriores a 2022 e depois passei a repeti-lo. E eu disse, prometo que voltaremos a esse assunto mais adiante. E o bom é que falaremos do Brasil e de como eles enganaram os brasileiros, alimentando a mentira de que a cultura, música, dança são lindas e todas as mulheres eram as mais lindas do mundo e tudo mais que já dei uma lista rápida para você. Lembra do que te contei sobre minha cunhada e amiga alemã terem ficado chocados quando foram ao Brasil e por todas as cidades que foram disseram ter visto mais gente feia do que bonita? E debochavam. Onde estão as mulheres mais lindas do mundo que a TV, jornais, filmes e revistas diziam ter? Sim, lembro, eu conheci alguns americanos, homens e mulheres que falaram mesmo. E eu disse, eu já avisava no Orkut desde anos, antes de entrar para o YouTube, né, que eles enganavam as brasileiras com esse papo. Porém, elas se sentiam importantes, achando que era verdade, quando na verdade eram as mulheres da Islândia, Finlândia, Dinamarca, Noruega, Estônia, Eslovênia, Bielorrússia, Ucrânia e mesmo aqui na Alemanha, seguido por outros países europeus.
Mas os enganadores faziam falsa propaganda de que era no Brasil, do mesmo jeito que fazem com outros países e continentes para atrair turismo, criar produtos que dê lucros, como a história. Qualquer história que eles inventarem, ela será vendida, repassada. Vão criar livros, palestras, filmes, shows, fotografias, vão criar profissões. Tudo vai render lucro de volta para o caixa do sistema e o jogo continua. O lucro maior dele será fazer a gente vivenciá-las. A mídia mostrava que o Brasil era um país lindo. A natureza, sim, mas enfatizavam com exagero que era gente linda, mulheres exuberantes, povo alegre, carnaval, futebol, café, Pelé e o que mais? Percebam que nós estávamos falando da beleza padrão que o sistema deu. O que é a beleza do sistema para mulheres, homens, lugares, coisas, etc. Você deve imaginar. Por trás havia mesmo era uma cultura de enganados sendo usados para atrair turistas. Se tornar um povo que aceita os turistas e os estrangeiros de braços abertos, aceitar conviver com eles, aceitar se misturar com eles. E como eles iriam nos deixar sendo um país pobre? Então, qual a melhor maneira de deixar um país pobre sendo alegre, amistoso, amigável com os turistas dos países ricos? O Brasil foi intencionalmente criado para ser o quintal dos países ricos. Também ser rico e ser pobre. Ser livre e aprisionado na corrupção daqueles que eles colocaram para nos direcionar, governar, etc. As pessoas preparadas para aceitarem as outras culturas. Nossa cultura é formada por cultura de todos os outros. Nós não temos realmente uma cultura. Essa é a nossa cultura. É a bagunça do misturado misturando sempre. Eu não estou aqui defendendo nenhuma cultura, porque nenhuma cultura é boa. Todas elas veio do sistema. Mas dizem eles, mas tem a arte, tem uma culinária, tem a história. É claro que ele iria deixar os brasileiros pensando que tem alguma coisa de valor em tudo isso. Aliás, eles fizeram isso com o mundo todo, com todos os seres humanos, que temos que dar valores a coisas aqui dentro. As coisas têm valor porque damos, mas eles fizeram a gente não dar valor a nós mesmos, aos nossos corpos, à nossa natureza, etc. Vocês encontram meus vídeos esclarecendo e explicando melhor sobre a mentira das culturas. E nos prepararam para aceitar tudo isso como normal e bom. E fomos sempre usados para ajudá-los. Ajudar a criar comércio para os turistas, cidades turísticas, não internos, mas essas do estrangeiro mesmo. Nós somos o povo que abre os nossos braços, nossas portas para todos do mundo. Ficamos famosos, eles conseguiram. Então vocês já sabem que o mais importante era tornar o país aberto para o turismo. Diga-se por verdade, turismo sexual. E com isso trazer os pinceladores para pincelar mais ainda a mistura exagerada que havia no país da maior mistura do mundo. Fora todos os outros tipos de lucros com a manipulação, corrupção e tantas outras coisas que já falamos. Mas deixa isso para lá por agora. Voltemos às nossas conversas e matutações. Yetzi, eu gosto do que você fala. É diferente. Senti como se eu tivesse deixado de olhar uma janela com os vidros embaçados. Ficou tão mais claro. Você precisa me explicar alguns pontos. Anota aí no seu bloco que esse assunto temos que voltar também. E eu disse, você está falando do que eu disse sobre a desconstrução das histórias de continentes, mapas, África, sobre etnias, beleza, feiura, mentiras, enganos para nos manipular? Sim, mentiras sobre etnias, sobre cultura, início de povos, tribos e tudo mais. Nunca pensei, nem li, nem ouvi como você me passou. Sempre acessei o que todos nós recebemos para nos mantermos no cercado, carregando ainda o orgulho de pensarmos que sabemos a verdade ou estamos com aqueles que a têm ou conhecem livros ou personagens que têm, como você explicou.
Eu disse exatamente, além de acharem que tem ou conhece livros, grupos, coisas e pessoas que possuem a verdade, ou estão perto dela, ou podem levar as pessoas para ela, essas mentes ainda acham que são livres. E ela disse: esqueci desse detalhe crucial. Ficamos seguros de que sim. O choque foi grande quando me deparei com seus vídeos. Confesso que cheguei a pensar que você era doida. Busquei todos os seus vídeos para detectar qual era seu interesse real com eles, e só vi grandeza e amor com toda a sua jornada. Tudo de graça, não havia truques para aprisionar a mente de ninguém. Não havia e nem há, Yetzi, nenhum vídeo constrangedor pedindo likes, descrições, ofertas, vendas de livros, links de promoções, nada. E entendi o porquê de você ter, desde 2021, o link do seu Apoia. Se não fosse pela Cíntia, eu ainda estaria com os canais, páginas e sites da prisão, procurando neles a saída e a resposta. E eu disse: que bom, fico feliz que seu julgamento foi livre do comando e direcionamento dos enganadores. Cíntia é uma danada, ela passa a você os vídeos, mas custa me mandar mensagens. Às vezes acho que ela não escuta mais e parou de desconstruir. E ela disse que nada ela escuta e por isso me fez escutá-los. E eu disse: ok, está anotado, vamos retornar ao assunto para deixar mais explicado. Agora relaxa, feche os olhos. Eu vou falando e você escute sem julgamento, pois não precisa entrar em conflito de acreditar e desacreditar. Você não precisa brigar com a minha mente, você não precisa criticar se é verdade ou mentira. Portanto, ouça, tranquila, na suavidade de sua mente e a deixe livre e calma como águas tranquilas. Já estou, disse ela. Me sinto como se flutuasse. Pode começar. E só espero não dormir. Se dormir, a gente continua depois, disse eu. Pensa na África, tudo que já leu, ouviu ou assistiu sobre ela. Mundo antigo, nos disseram. Começo do mundo e muito foi dito sobre povos antigos. O começo do livro que controla mentes aprisionadas e ciência. Juntos insinuam ou afirmam que tudo começou entre África, estendendo a história para a Ásia, no Médio Oriente, como a Palestina, e que lá Jesus nasceu. E falaram até fixar para todos que todo começo foi praticamente na África. Porém, a China é um país muito antigo, a Ásia toda, mas insistem em dizer África demais na Bíblia. Como que numa época de começo de mundo, com um Deus que conversava com humanos escolhidos por ele, foi permitido essa divisão de mundo exatamente como conta? E que em seu livro, mandado que homens escrevessem, o enredo todo se passa naquela região. Não há muita coisa além. Isso é igual quando outros escritores escrevem um romance e contam apenas sobre os locais onde seus personagens principais nasceram e vivem, mas mesmo assim citam alguns locais, certo? E imaginando que o mundo era de Deus, a Bíblia devia estar falando de todos os locais com muito mais personagens, todos os personagens do mundo, de todas as culturas, nações, etnias, etc. Inclusive revelando o futuro de todos do mundo e não deixar ameaças e adivinhações para as pessoas. Mas se tem desafios, ameaças e adivinhações, isso é um jogo. E toda a escrita não deveria ter complicações, metáforas, absolutamente nada que complicasse a leitura e compreensão, até mesmo para crianças. Exatamente como a mensagem me pediu para ser passada. Ela deve ser passada gratuita, livre, sem corrupção, sem metáforas, sem confundir, sem palavras arcaicas, nada de complexo, oculto, secreto, misterioso ou que privilegiasse grupos, pessoas, coisas, etc. E o começo que contam está bem claro sobre o caos e toda a insanidade inicial. Nele já havia pessoas vivendo com toda a insanidade, crueldade que se alastrou até os dias de hoje. Foi propaganda ou não de todo o mal? Foi.
guerras, injustiças, fome, dor, abandono, pedofilia, psicopatia, intriga, traição, incestos, compra e venda, política, reis, escravos. Como podia ser escravos sendo aceitos na época em que Deus ainda estava no, entre aspas, controle? Como Todo-Poderoso, assistindo a tudo isso, não ficou irado? Havia muitas coisas desde que ele apareceu, o Deus, o tal livro e tudo mais, para ele ficar irado e não permite nada, nenhum tipo de maldade aqui. Mas ele não ficou. Mas ficou irado quando fizeram alguma coisa com o povo que é dito que é o seu favorito e o seu escolhido. Como favoritar e privilegiar uns e outros não, sendo que toda a criação era dele? Eles podem pegar passagens da Bíblia que vão falar sobre escravidão, não ser aceita aqui ou ser punida, mas sendo um Deus todo-poderoso, escravidão deveria estar ali nos mandamentos dele, proibido escravizar. E não deveria ser apenas 10 mandamentos, mas todos os mandamentos. Proibido guerra, proibido existir ricos e pobres, e tantas coisas que ele poderia ter deixado ali como proibição, como pecado, qualquer coisa que ele inventasse que convencessem as pessoas a não aceitarem o mal. Mas não foi assim. Mas se ele não quisesse que houvesse todo esse tipo de mal, não teria criado a morte e nem teria deixado as pessoas viver num corpo tão fraco, que cheira mal, que apodrece, que adoece e tantas outras coisas ruins. Simplesmente teria feito coisas muito melhores para ser experimentado no tal mundo dele. E eu sei que tem muitas coisas na Bíblia que eles fizeram de propósito para cruzar, para fazer sentido, mas isso é parte do sistema. Se ele pode criar tudo isso aqui, ele não pode criar livros que cruzam, livros imensos, complexos? É claro que ele pode. Percebam que ele até deixa dica, coloca o seu povo como humanos, escrevendo livros, que dizem escrever 300, 400 livros e tem histórias assim que contam e vai se cruzando, vai ligando. Se ele deu a dica que até humanos podem, e imagina o que o Deus poderia. Quer dizer, na verdade, imagina o que o sistema pode. Bom, o resto todo sobre os livros que nos deram para manipular e controlar, nós já falamos, podemos voltar ao assunto outro dia. Mas nos concentremos sobre a África. E até hoje alimentam nossas mentes com livros, pegadas e, entre aspas, provas de que tudo começou na África e que todas as evidências são de que o Homo sapiens surgiu na África, pelos cacarecos, trecos, ossos, restos na Etiópia. E a história de cada povo da Bíblia até os dias de hoje é cheia de mais complexidade, um embaralhamento de etnias, línguas. Daí cada um tem mais histórias e mais coisas para não dar certeza de nada. Mas aqueles que têm, né, uma etnia tem, ou um grupo, nações têm, e eles defendem, achando que eles que têm a verdade. E o labirinto espiralado de informações do sistema se torna mais complexo e mais profundo. E tem que buscar sempre mais, e continua aparecendo mais extensões, puxadinhos, e as tais descobertas, achados, revelações, etc. Imagina o rolo de complexidade da mentira da grande história do começo. É difícil até deletar essas informações de uma só vez, não é? A mente tem tantas delas que mesmo quando deseja deletar, não sabe como. Simples. Pode deletar todos no sentido de, é verdade, deleta. Deixa tudo numa pasta ficção misturada com drama e romance. E ela disse, Yeti, eu simplesmente consigo visualizar o que você vai dizendo. Incrível como consigo visualizar o que você fala e não consigo criar visões do que a minha terapeuta me passa. E eu disse, muito em breve vai deixá-la. Na hora que você sentir que pode deixar ir. Ela serviu de muleta para você no começo, quando precisou. Agradeça por toda a ajuda que ela deu, ainda que não foi de graça. Mas você não consegue ir adiante, porque ela não pode fazer mais do que consegue.
Ela só consegue pelo conhecimento e dentro do conhecimento do sistema, do que ele disponibilizou a todos nós para conseguirmos seus conhecimentos e diplomas, etc. E dentro do aprendizado e conhecimento dele, ela foi competente, não foi? E ela disse, sim, ela foi, sou agradecida, mas percebi que não tinha mais sucesso quando chegamos a uma certa altura de nossas sessões. E eu disse, entendi, ela foi boa, sim, percebi pelo que você contava. Vamos continuar? Sim, avante, Etty. Vou comandar o relaxamento, ok? Relaxe. Nota, eu vou pular o relaxamento e vou continuar. Mas e se foi tudo diferente? Se não houve esse passado, apenas foram deixadas provas, pistas, mas não houve. E se o começo do mundo foi outro? Se o homem não apareceu primeiro na África? Pois se o começo que conta é mentira, como pode ser que o que dizem sobre como aparecem as, entre aspas, raças e etnias humanas são reais? E como aceitar que civilizações são reais? Que tal imaginar que a África não existia antes, que a Europa não existia, que os países do mundo velho não existiam? Só o que restam são provas do nada que nunca existiu, mas suas provas sim. Elas existiram e existem, porque eles podem colocar, eles podem plantar, montar, construir, produzir provas, todas elas que precisarem. A história e todas as histórias são mentiras, nunca existiram, mas suas provas, suas pegadas, restos, cacarecos, o que for que serve e serviu de provas, existiram e existem. E por causa delas, pessoas acreditam que a história é real, que é verdadeira. Mas é a verdade da história, é a verdade do sistema, não é a verdade real, é a verdade da mentira. E continuando, e pensa, e se tudo que houve antes foi roubado, possuído, dominado? E aqueles que chegaram para eliminar os passos e pegadas desse antes real de puro bem, do que existia realmente, distorceram, retorceram tudo, até criar uma bagunça de muita coisa junta, e a partir daí vi tecendo mais outras. Continuando, não houve o começo dos livros sagrados, não esse começo que contam. Neles estão apenas dicas e pistas da mentira que nos deram a viver. Não houve as eras que foram contadas, os segredos, mitos e mistérios e forças do bem e do mal que nos foram revelados entre aspas. Antes só existia o bem, e nesse bem original e real não existia história de nenhum jeito. Não existia o frio, o calor, a fome, a dor, o morrer e o nascer. Tudo era apenas o bem. Para nós aqui, a luz se assemelha ao bem porque o escuro foi criado, as trevas foram dadas. História. Histórias foram criadas para aprisionar as mentes, consequências de mentiras, mentiras atrás de mentiras, crueldades e sofrimento, uma vida de esquecimento. Nossa gente com a mente limitada não consegue nem imaginar um existir sem história. Ela não para nem para pensar como seria estar vivo num mundo ou algo similar sem ter que viver histórias. Isso porque a mente está tão sovada e corrompida que não tem a possibilidade de ver além. Imagina viver num mundo que não há histórias, não há sequências, não há tempo, não há dias, não há passado, presente, futuro, não há histórias de nenhuma maneira. Eu disse, imagine, antes não houve homens nem mulheres como nos contaram, nem os primitivos e nem os outros que dizem que apareceram depois deles. Tudo que existiu e existe para nós são as pistas, as pegadas e dicas deixadas. Entendam como deixadas e implantadas, produzidas, montadas, fabricadas, colocadas, inseridas, etc. Todos esses livros ditos, escritos por personagens especiais, essas pessoas não existiram. Livros não foram escritos por eles,
e ainda até hoje, os livros que nos fazem apaixonar e seus respectivos autores e escritores não são escritos por eles. Nunca existiram mundos perdidos, contados nesse mesmo mundo que vivemos, no nosso mundo de falso bem, que existe juntando com o mal real. Tudo que você conheceu, questione. Está na hora de começar a desconstruir mais ainda. E se não havia e nem existiam todas essas histórias de Deus, nem Deus do bem e nem Deus do mal, não existia o mal. E o bem que existia não tinha nome, porque ele era tão normal e natural que existia por ser livre, real, natural, normal, espontâneo, original. Com o mal, os seus portadores e transmissores deram nome àquela realidade do bem, sabe, aquela coisa plena da existência, e imitaram esse bem real para amansar as mentes humanas já criadas e tiveram êxito fácil com o bem falso. Ele se assemelhou ao bem real e as mentes humanas não colapsaram, não se autodestruíram diante da presença viva e total do mal, o que seria demais para elas apenas viver pelo mal. O mal não existe, ele vive. E vive entre nós, porque permitimos que outros nos fizessem dar a ele vida. E também fizeram a gente aceitar seus disfarces e as razões e justificativas para ele ser aceito entre nós, controlando e comandando a todos nós. Existir e viver são diferentes. Eu já deixei explicações sobre a diferença do existir e viver. E eu disse a ela, mas você ainda deve lembrar, não precisa responder, continue suave e calma. E ainda bem relaxadamente, siga visualizando. Existência real, o mal não tem para nós. Tem existência real para os que distorceram tudo, corromperam e se apossaram. E eles nos convenceram a dar a vida à falsa existência desse mal. E esse mal também tem existência real para os nossos que foram convencidos que o mal existe e começaram a praticar ou aceitar quando o sistema implantava entre nós os seus personagens para causar esse mal. Eu disse, para nós, ele vive e nos consome, pois somos nós que sustentamos e damos vida, e por isso ele recebe uma existência por nossa conta. Se recusarmos todos juntos o mundo do aprisionador, tudo deixa de, entre aspas, viver e existir. Tudo de falso e mal. Em vídeos antigos eu também deixei a explicação de que o mal só existe porque há o bem real. Então ele chegou para destruir o bem real. O bem, ele existe por si só. O mal, ele precisa do bem para existir. Ele precisa do bem para atacar e fazer todas as deformações, inversões, etc. E o bem, ele não precisa atacar nada. Ele nunca precisou nem atacar, nem se defender. Ele era pleno, é a existência viva. E fazia parte de todos nós antes de sermos esses seres humanos aprisionados em corpos. Então, um existe realmente, que é o bem real, e o outro não existe realmente, mas passa a viver, se torna um parasita daquele que existe realmente. O mal necessita do bem para existir, entre aspas, para viver entre nós. Reveja as minhas explicações dos disfarces do mal, quando aceitamos em livros sagrados ou qualquer outra maneira que eles deixaram a gente para aceitar o mais ou menos errado, mais ou menos bom, mais ou menos certo, o mais ou menos correto, etc. Continue a eliminar a existência do que estou contando que não havia. Dê atenção à sua mente agora. Veja se ela tem que se esforçar para entender e para visualizar essa falta dessas coisas que eles enraizaram e fixaram em nossas mentes. Por exemplo, quando eu digo para ela que é para ela eliminar, ela visualiza tudo que eu vou falando e ela não consegue imaginar o mundo sem isso, assim percebemos que a mente dela está com dificuldade. E eu disse, depois você me diz quais foram, as dificuldades, vamos anotar e analisar. Toda a história que nos contaram e contam é mentira, ainda que haja prova. Toda a história que vivemos, até a nossa individual, são mentiras. Todos os personagens, desde os menos importantes, aqueles que estão no topo da importância,
desde os mais vis aos mais benevolentes, e assim segue, não existiram, ainda que haja prova. Todas as civilizações e mundos perdidos ou achados não existiram, apenas as provas. Provas foram e são construídas, montadas, roteirizadas. Personagens são criados, vidas construídas, e tudo que eles ensinaram e ensinam foram e são roteirizados. A mente aprisionada vê dificuldade para que mundos sejam criados e se deslumbra com o que vê aqui, e atribui tal poder a seres invisíveis, o poder da criação. Para ela, a natureza que conhece parece difícil de ser criada e fica fascinada. E povos, cultura, história, e as rochas, montanhas, rios, mares, oceanos, ar, gases, passado, presente e o tempo, tudo seja difícil de ser construído. E eles repetem para essa mente aprisionada, e ela repete a si que somente um Deus poderoso poderia criar, ou como as explicações do outro lado do sistema, que é a ciência. E a mente aprisionada, ela vai aceitando, pois não consegue se presentear com o movimentar mental e ir além, sem se apegar às informações do mundo que visualiza e vivencia como real. E essa mente, ou outras como ela, só acham que o futuro sim pode ser construído de acordo com o que vivermos no presente e o que fizemos no passado, como se tudo aconteceu por nossa escolha, nossa responsabilidade e influência. Tudo foi causado pelos humanos, ou seja, tudo aquilo que aconteceu no passado ou atualmente aconteceu espontaneamente. Mas aqui nesse mundo tudo é controlado. Nada acontece sem eles decidirem, permitirem, autorizarem, desejarem. Pessoas com essas mentes acreditam em acaso, coincidência, livre-arbítrio, sorte, azar, milagre, etc. E elas acreditam em viagem do tempo. Mas como pode haver viagem do tempo ao passado se o tempo nunca existiu e não existe? Eles podem nos fazer vivenciar uma história onde poderá haver essa historinha de ir para o passado, para o presente, futuro, o que eles quiserem. E mesmo que a mente experimente tudo isso, ainda assim tudo continua a ser uma mentira. O mesmo a gente aqui no tal presente que estamos vivenciando. Ainda que você esteja vivendo aqui, percebe como tudo é mentira? O mesmo foi lá atrás no passado. Pois aqui tudo pode ser construído e pistas, pegadas e provas foram e são deixadas. Lance sua mente bem livremente fora do mundo de informação que criaram grilhões e causam convencimentos em mentes fracas ou mentes que estão destinadas a viverem aqui papéis de aprisionamento até o final da vida delas. E eu disse, imagina, não houve um começo na África, nós não viemos da África, não viemos de lá, e nós não éramos esses corpos. Esses são novos corpos manipulados. Nós os habitamos e nos acostumamos a eles. Vocês podem achar vídeos depois dessa data de 2022, nos quais eu expliquei sobre os macacos terem vindo depois dos seres humanos e não antes, como eles afirmam. Nós não descendemos de macacos, eles descendem de nós humanos, e que possivelmente fizeram isso para debochar dos nossos negros, porque eles sofreram piadinhas e comparações como gorilas, etc. E que possivelmente os negros chegaram depois e não chegaram antes. E soltando mais a mente, que tal imaginar que todos foram implantados aqui de uma só vez? Eles fizeram nossa gente negra acreditar que são os primeiros. E essa foi a nossa conversa inicial. A mentira sobre as etnias, as raças. Eu levei a mente dela a pensar se fosse tudo diferente do que nos falaram. Se pudéssemos falar quando chegamos a corpos de bebês neste mundo, poderíamos contar a todos dos desconfortos, da decepção e do quanto incomoda esse tipo de corpo. Tão mal feito, com acesso por uma mente limitada, mas que tem um original que é ilimitado.
Vocês podem achar vídeos nos quais eu já falei dos defeitos dos nossos corpos, das dificuldades para dormir e tanto mais. Esse corpo não é perfeito até um limite onde o sistema quis. Mas se vocês perceberem, muitas outras coisas dos nossos corpos nos incomodam, não são fáceis. E se fosse natural, muitos dos nossos órgãos e suas funções não nos causariam dores e deveria haver harmonia entre corpo e a mente. Nunca poderia ser que, ao se tornar adolescente, a gente enfrente diferenças e que os dentes para nascer iriam doer. E todas essas coisas, se vocês perceberem, por que causar a dor para os dentes aparecerem? É para avisar? Besteira, poderia ser diferente, como eu já falei em vídeos para vocês, tantas outras coisas que poderiam ser diferentes. Basta deixar a mente livre para ela imaginar que o sistema poderia sim ter feito. Mas é a dica para nos dizer, nós não pertencemos a esse mundo nem a esse corpo. Os próprios hormônios que nos trazem problemas e tantas outras coisas, mas eu não vou colocar aqui neste vídeo. E muitas vezes nossa mente se sente que ela é superior ao corpo que ela habita. Continuando, o mundo, o corpo, a história, o tempo e tudo o que vivenciamos são falsos. Percepções dão um toque para a quase certeza de que tudo existe sim. Somente mentes com essa diferença que a permitirá entrar no estado de privilégio mental perceberá que suas percepções parecem flutuar entre percepções induzidas e percepções percebidas além do julgamento da mente direcionada pelo mundo que experimenta. Ou seja, aquela mente que ela vai entrar no estado de privilégio mental, ela vai conseguir perceber essas diferenças. Ela mesma já é diferente das outras mentes, ela já está além das mentes que continuam aqui com os papéis de serem apenas figurantes, NPCs, cópias, o que a gente puder pensar, ainda que não seja isso, são as palavras que podemos nos referir a elas. Vocês percebem que hoje em dia aqui tudo é falso, certo? Algumas mentes acham que não é tudo, mas vocês que estão com a mensagem Desconstruindo esse mundo de falsidade sabem que é tudo. Se não sabem ainda, não estão desconstruindo corretamente. Eu disse, o que vivemos no presente é falso, do mesmo jeito que é falso e manipulado tudo mais que nossos antigos, aqueles antigos que não são tão distantes, aqueles que eles falam de anos, de começo, de milhões de anos, milenal, distante, civilizações antigas, esses aí a gente não tem como comprovar e são histórias do sistema. E eu falo desses antigos, daqueles quando os que nos controlam disseram e dizem que eles existiram. E se esse existir for muito distante, não devemos prender a informação. Mas pense naqueles sem uma distância de existência entre nós, no que eles vivenciaram e o que nós vivenciamos aqui. Poderíamos pensar talvez em alguns dos nossos que existiram depois de 1900. Essa distância poderia sim ter sido o começo de tudo e o resto para trás foi implantado, foi colocado entre nós, mas quanto menor essa distância entre eles e nós, é melhor para termos algumas pequenas provas, e ainda assim, cuidadosamente. Então, falando das experiências deles e as nossas, essas experiências possuem a mesma natureza e qualidade da falsidade e da ilusão daqueles que chegaram retorcendo e corrompendo tudo, ou seja, tudo que eles vivenciaram e nós vivenciamos faz parte da natureza real desses que estão no controle até hoje, que é a falsidade, a mentira, o engano, a ilusão, corrupção, crueldade, faltas, etc. E eu disse, continue a visualizar na sua central de imaginação. Não existiam línguas, não existia escrita, palavras, números. E a lista de tudo que não existia eu já deixei em outros vídeos. Idiomas são fáceis para eles criarem. Eu falo desses que os grandes que estão ocultos colocaram entre nós e que esses servem e representam aqueles grandes controladores. E esses que foram colocados são aqueles que chegaram e chegam encapados com pele humana, mas são eles
em seus disfarces e camuflagens. Pense, a luz e o escuro, as cores, beleza e feiura, faltas, crueldades, doenças e dor, tudo podem criar, construir, montar, ensinar e nos colocar a vivenciar. Nada disso existia quando era somente o bem. Isso tudo passou a existir quando eles trouxeram as trevas, o mal. Não existe o mundo aqui como realidade real, porque se existisse realmente, você não precisaria dormir. A história do mundo e do Deus Criador e da parte mágica da ciência, não estou falando daquela parte da ciência que até mesmo se pode criar misturando plantas da natureza, mas falo da ciência que fala do quântico, do universo, etc. Pois essa história toda é a maior superstição já criada, a mais poderosa. Mas o sistema, deixando suas pistas, pegadas e provas, tornou a superstição em verdade. O que é superstição? Crença ou noção, sem base na razão ou no conhecimento, que leva a criar falsas obrigações, a temer coisas inócuas, a depositar confiança em coisas absurdas. Crença em presságios e sinais, originada por acontecimentos ou coincidências fortuitos. Crença cega, arraigada e exagerada em algo. Tudo isso aqui acontece também quando as pessoas creem no livro e no Deus e em tudo que eles já falaram sobre o universo e o mundo da humanidade. Humanidade essa que não é a nossa, é a humanidade do sistema. Agora imaginem quando o sistema quiser que todos acreditem, ele faz coisas acontecerem, deixa as pistas e provas. Então, uma superstição deixa de ser uma crença cega para a maioria dos nossos. E ele trabalha isso, ele faz com que seja acreditado e até faz que se torne real e verdade. Bom, eu vou parar por aqui. Acessem meus vídeos mais antigos para saber mais sobre o tempo. Neles vocês poderão achar informações do porquê dormiríamos se fôssemos reais, se existíssemos numa real realidade. Não teria necessidade de dormir. Não existiria essa fraqueza, essa dependência. Sobre a história, imaginem, visualizem como é viver num mundo sem história. É difícil para vocês? Deixei vídeos explicando esses temas. Escutem calmamente, procurem dar atenção ao que a mensagem me pede para passar a vocês. Vão precisar de boa compreensão para que possam ir entendendo todo o resto. Isso se quiserem avançar e sair do apego ao mundo do esquecimento pela vitória. Fiquem bem. Jetzt die Wahrheit.